Então, nós vamos resolver hoje a questão 5.76. O eixo de aço é composto por dois segmentos, AC com diâmetro 12 mm e CB com diâmetro de 25 mm. Se estiver preso em suas extremidades A e B e for submetido a um torque de 750 Nm, determine a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Módulo de cisalhamento 75 GPa. Então, galera, mais um problema 5.76, certo? É interessante analisar que ele tem uma pequena peculiaridade, que é uma mudança de raio, né, mudança de diâmetro, no nosso componente, que é um eixo que está bem gastado, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser conseguir os dados que eu preciso para aplicar na equação do ângulo de torção, certo? Que ele quer saber o máximo de cisalhamento que ele aguenta, se eu não me engano, máxima tensão. Então, a primeira coisa vai ser calcular o momento polar de inércia, que é o meu J, que ele é π vezes r a quarta sobre 2 para seções circulares. Primeiro eu vou calcular, o certo é eu calcular AC, CD e DB. Só que CD e DB são iguais, porque a minha seção de C a B ela não tem uma variação de raio. Então, para AC vai ser o raio que vai ser 6, que é o diâmetro é 12. Π vezes 6 a quarta sobre 2 vai dar esse valor aqui. Da mesma maneira para CD, certo? Π vezes o raio a quarta de 25, que é 12,5 a quarta sobre 2, que vai dar esse valor aqui. J de dB, como eu falei, é igual a J de CD. Aí eu vou fazer primeiro um somatório, porque eu vou precisar de duas equações, certo? Da mesma maneira que eu vou resolver essa equação aqui, ele fez uma resolvida, o Hibbeler, né? Só tem a particularidade que na resolvida não tinha essa mudança de seção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o somatório de torque, de momentos, né? Ou de torques. Eu tenho um momento TD, que eu já sei quem é, certo? Que eu escrevi aqui TD. E para compensar esse momento, eu vou ter reações do meu apoio, que vai ser reação no apoio A, TA, que eu chamei de TA, e no apoio B, TB. Então, a soma das reações tem que dar igual à ação que está sendo aplicada para que o somatório de momentos seja satisfeito. Então, eu tenho que TA mais TB é igual a TD. Chamei isso aqui de equação 1. Aí, eu vou precisar de outra equação, que vai ser a minha equação do ângulo de torção e de uma condição de compatibilidade. Então, a condição de compatibilidade é que o ângulo de torção em A tem que ser igual ao ângulo de torção em B. A minha equação do ângulo de torção é essa. O J a gente já descobriu, o G ele já nos deu, o torque eu vou tirar daqui, e o L a gente já tem, que ele deu aqui na figura. Então, eu vou calcular 3 vezes usar essa equação, porque eu tenho uma diferença de raio e do meu J. Então, no meu lado esquerdo, que é a torção em A, certo? Estou fazendo como se fosse de A a D e de D a B. Eu vou ter o quê? O torque em A, que é dessa seção aqui AC, vezes o comprimento L de AC, que é 125 milímetros, sobre o meu J de AC vezes G. Mais o meu torque em A novamente, certo? Que é o que está predominando nessa parte até esse momento aqui, vezes o meu comprimento de CD, que é 200 milímetros, sobre o meu J de CD, vezes G, que é o mesmo G dos três, porque a barra é do mesmo material. No outro lado, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu torque em B, vezes o comprimento de DB, certo? Que é daqui até aqui, sobre o meu J de CD, que é igual ao J de DB, vezes o meu G. A partir daqui, eu vou pegar minha equação 1 e aplicar dentro da equação 2 para eliminar uma variável. TD eu já tenho, TA e TB que eu não tenho. Então, eu vou isolar o meu TB, passar o meu TA para lá, fica TD menos TA, que é igual a TB. Aqui eu só fiz aplicar os valores, certo? Do L de AC, que é 125, do meu G, que é 75 vezes 10 ao cubo. Coloquei 10 ao cubo porque eu quero em MPa, certo? Questão de unidades, e aí vocês têm que sempre verificar se as suas unidades estão dando certo, porque se você colocar, no meu caso, como eu usei em milímetros, se eu colocar o 75 sem o 10 ao cubo, vai dar errado. Não vai dar na unidade que eu quero. E aí, vezes o meu J, que está aqui, né, que é 2,036 vezes 10 ao cubo, e aqui eu fui apenas substituindo. E aqui, no meu TB, eu substituí pela minha equação 1.
Nessa outra linha aqui, o que eu fiz foi apenas resolver essas contas, certo? Na calculadora. Deu 816,6 vezes 10 a menos 9 TA. Esse aqui deu 69,54 vezes 10 a menos 9 TA. Aqui eu separei o TD e o TA, né? O TD eu já tenho, que é 750 Nm. Deu menos 104,30 vezes 10 a menos 9 TA, mais 78,23 vezes 10 a sexta. Vou passar esse 104 para cá, somando, e aí vou descobrir o meu valor de TA. Aí depois que eu fiz, fazendo as operações algébricas, eu descubro que o meu TA é 78,83 Nm. Pego esse valor, jogo nessa equação, que eu já tenho o TD, que é 750, e descubro que o meu TB é 671,17 Nm. E aí o que a gente precisa fazer agora apenas é calcular meu cisalhamento em TA e o meu cisalhamento em TB, para ver qual dos dois cisalhamentos é o máximo, né, que a peça vai aguentar, certo? Então, fiz a minha fórmula de cisalhamento é TC sobre J. Esse C aqui vai ser o nosso raio, certo? Então, torque em A, que deu 78,83 vezes 10 ao cubo, vezes o meu raio, que é 6, que é o C de A, sobre o meu J de A, que é 2,036 vezes 10 ao cubo. Eu fiz dessa maneira porque eu queria que desse MPa, e aí qualquer coisa vocês podem conferir as unidades, como eu já disse, certo? Isso aqui está em milímetro a quarta, isso aqui está em newton-metros, certo? E isso aqui está em milímetros. Então, galera, meu TA vai ser 78,83, que eu tirei daqui, newton-metros. Coloquei esse 10 ao cubo para que a equação dê bem certinho com o que eu coloquei aqui embaixo, certo? Vezes 6, esse 6 está em milímetros, certo? Que é o meu raio, que é o meu raio que ele nos deu lá o diâmetro de 12 milímetros. Então, vocês conferem as unidades aí direitinho. E eu manipulei de maneira que saísse em MPa, certo? Então, eu tenho 232,31 MPa. Em B, da mesma maneira, peguei o torque em B, certo? 671,17 vezes 10 ao cubo, vezes o meu raio, que é 12,5 milímetros, dividido pelo meu momento polar de inércia, que é 38,35 vezes 10 ao cubo. Esse momento polar de inércia está em milímetro a quarta. Fiz dessa maneira, novamente, para que eu tivesse MPa aqui fora. 218,77 MPa. Então, percebam, na parte de A, o meu torque máximo ele é 232,31 MPa. E na parte em B, o meu torque máximo é 218,77. Então, nesses casos, a gente sempre escolhe... meu torque não, me desculpe. A minha tensão de cisalhamento máxima, nesses casos, a gente sempre escolhe a menor, né? Porque se você aplicar uma tensão que for maior do que a menor dessas duas, com certeza que a barra vai romper, né? No nosso caso, o nosso eixo.